Senhor, igreja. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, Senhor, pela noite desse dia, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, louvando e agradecendo o teu nome, Senhor. Confirma a tua presença nesse lugar. Honra, Senhor, a vida dos teus servos, meu Pai, que aqui estão, Senhor, para acompanhar esse ensinamento, para aprendermos juntos da tua palavra. Manifesta, Senhor, o teu grande poder através da tua palavra, Senhor. Confirma a tua presença nesse lugar. Que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós vamos começar a segunda Reis, certo? O cenário de segunda Reis não é muito diferente do primeira Reis. Agora, o que está acontecendo aqui? O rei da Síria, ele se revolta com a aliança, né, de Israel com a Síria por conta da morte de Acabe, né? Acabe morto, nós vimos isso no final de primeira Reis aí, e por não ter ouvido, né, um direcionamento de Deus, por não ter recebido a palavra do homem de Deus ali, Micaías, né? Então ele acaba morrendo naquela guerra. Foi isso que a gente viu, certo? Então agora, o rei da Síria, ao saber disso, ele, quem sabe, acha que aquilo ali foi uma trama, né, contra Acabe, acha que foi uma estratégia de Israel para se livrar de Acabe. Bem pudera, né? Mas não foi o caso, como nós vimos aí. Mas ele decide então desfazer a aliança. Com essa desfeita, vamos dizer assim, da aliança, ele decide então aí uma nova peleja contra Israel. Então Moabe, né, o rei, se revolta contra Israel, e Acasias então acaba adoecendo, né, ao saber que vai ter que enfrentar uma grande batalha, a qual não estava nos seus planos, né? Aquela batalha não estava no script, né, de Acasias, mas é o que acontece aí. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu e enviou mensageiros e disse: ide, perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Versículo 3: mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe, e a encontraste com os mensageiros do rei de Samaria, e pergunta para ele se porventura não há Deus em Israel, para ele ir consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom. E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu e foi entregar ali aquela mensagem. Você vê que ele não temeu, ele quem sabe, né, não se achou, vou dizer assim, quem sabe ele não se achou digno, né, de se apresentar diante de Deus, porque ele entende que ele não tem uma aliança com Deus, ele entende que ele não tem um compromisso com Deus, ele não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus, né? Então agora, quando ele precisa de uma resposta, ele entende que está mais perto para ele quem? O Deus que estava acessível ali àquele povo, né? Ao invés de pagar o preço para ter e buscar uma aliança com o Deus de Israel, de santificar a vida, de sacrificar a vida, de sacrificar o pecado e os seus deleites, ele acha mais fácil o quê? Buscar o Deus de Ecrom. Eu acho que ele vai me responder mais fácil. Acho que eu não preciso abrir mão de tanta coisa, entendeu? Eu não preciso largar cerveja, cigarro, eu não preciso largar minha vida profana. Ele me aceita assim do jeito que eu estou, entendeu? Então para mim é o que interessa, né? Ele entende que, será que é diferente do que a gente vê hoje? Pô, mas eu estou novo, vou para a igreja, não vou poder ir para balada, não vou poder tomar minha cerveja, não vou poder fumar o meu cigarro. Você já fala como se aquilo ali fosse ele tivesse inventado, né? É minha cerveja, meu cerveja, pega tudo como se ele fosse dono de fato de toda aquela praga, aquela desgraceira ali, né? Mal sabe quando nasceu, já estava tudo aí, mas enfim. Há pessoas que, pelo simples fato de entender que há um sacrifício para se aproximar de Deus. Você entende que quando Deus chama Moisés para ele subir o monte, a gente olha o relacionamento de Deus com Moisés e a gente acha lindo aquilo, mas
o relacionamento de Deus com Moisés abala o relacionamento de Moisés com a sua esposa, abala o relacionamento de Moisés com os seus filhos, abala o relacionamento de Moisés com a sua família. Você entende isso? Porque não era a primeira vez que Deus chamava Moisés para um relacionamento de 40 dias. Fala para sua esposa que vai viajar, vai ficar 40 dias fora. Deus mandou para ele na Bahia. Vai ser uma bênção. Ela vai entender que é uma maravilha. Pode ter certeza. Porque Deus falou com ela? Não, Deus não falou nada com ela. Deus não tem que dar satisfação para ela. Quem tem que dar satisfação para sua esposa é você, não é Deus. Você acha que ela entendeu? Pastor, mas porque Deus mandou, Deus foi lá no coração dela. Não tem isso não. Não tem isso não. Tem isso não. Deus, ele honra a aliança e o compromisso que ele faz com você. As alianças que você fez, é você que zela com elas. É você que tem que administrá-las. Você entende isso? Porque a gente só olha a parte boa da coisa, a gente só enxerga aquilo que dá certo, né? Mas a gente esquece de olhar os pormenores, né? Você pedia e não, e aqui já é um outro episódio, porque no primeiro ele está lá tranquilo, cuidando da esposa, cuidando dos filhos, cuidando de ovelha. Deus chega e fala para ele: eu quero que você vá e libertar o povo. Foi rápido, né, essa viagem. E ele levou a esposa, levou o filho, levou todo mundo. Não dá para levar. Ele até tenta, né? Você vê que no começo ele até tenta. Deus falou: e esse menino aí que não é simplicidade, ele, né, tenta consertar as coisas, não dá muito certo. Ele entende que não dá para levar aquela bagagem e segue seu destino sozinho. Você acha que abalou ou não abalou? Com certeza. Valor. Você acha que foi fácil, né? Pedro com a sogra doente em casa, aí chega ele lá trabalhando, trazendo recursos para casa, trazendo comida para casa, ajudando a cuidar da sogra. Aí aparece a desculpa perfeita: arrumei um salvador aí, vou sair fazendo missão no mundo afora. Você acha que a esposa de Pedro super entendeu aquela situação? Foi uma bênção, né? Ou será que Pedro arrumou um problema? Será que Pedro arrumou uma frustração ali em casa para que depois a mulher dele pôde entender que de fato Jesus era o Messias, era o Salvador? Quando? Por que você acha que Jesus achou tão importante curar a sogra de Pedro? Não só pela sogra de Pedro, mas pelo relacionamento da família que estava quebrado por conta de Pedro ter saído para fazer o Evangelho e servir a Deus naquela situação. É as coisas na Bíblia que a gente não enxerga, né? Mas agora a gente começa, né, a pesar todas as coisas. Diferente de Mateus, que aquilo que ele larga de mão é aquilo que estava impedindo ele de se aproximar do seu povo. Todo mundo olhava para ele como um traidor, todo mundo olhava para ele como alguém que tinha traído o seu povo, traído a Deus, porque as coisas que ele adquiriu foi servindo a Roma. Então, quando ele se desfaz de tudo aquilo, não de uma forma automática, mas as pessoas começam a olhar diferente. Olha, ele se arrependeu. Parabéns para Mateus. Diferente dos demais que tiveram que se afastar da família, tiveram que deixar coisas que eram da sua responsabilidade para estar ali servindo a Deus. Entendeu? Dentro dessa perspectiva, a gente entende agora Acasias. Para buscar Deus de verdade, o Deus de Israel, eu vou ter que mudar muita coisa aqui. O meu comportamento não está ajudando, o comportamento da minha esposa não está ajudando, o comportamento dos meus filhos não está ajudando, os meus servos pior ainda. Então eu vou ter que colocar toda a casa em ordem. A história de reparar o altar, né? Acasias tinha consciência disso. Então eu vou ter que reparar o altar para depois eu buscar a presença de Deus. Só que o negócio aqui era emergencial. Ele entende que aquela doença ia acabar levando ele para a morte. Só que ao invés dele se comprometer em buscar o Senhor, segunda vez primeiro, em vez dele se comprometer em buscar o Senhor, ele acha mais fácil então descer o nível e consultar agora Baal-zebub, que era o que estava em alta naquele momento, que era o que estava sendo anunciado por aqueles que estavam ali ao seu redor. É o nome que estava mais acessível dele naquele momento. Tá certo? Então agora ele decide o quê? Não, vai lá. Tanto que ele nem vai, ele envia os servos. Ele achou que ia ser tão fácil. Porque olha só, diferente a postura de Naamã, né? Quando ele entende aquela situação, ele mesmo vai. Ele não manda o servo, ele vai. Porque é uma situação importante para ele, é algo que ele quer muito. Então, para mostrar a importância, ele mesmo vai.
Quando ele quer o milagre, ele mesmo se apresenta. No caso aqui, mesmo doente, ele podia ter falado para os seus servos: olha, me carrega, me leva. Mas não, ele faz o quê? Vai lá e... de tão fácil que ele achou que ia ser o negócio. Só que o que ele não contava é o quê? Ele não contava que a presença de Deus estava mais perto dele do que ele pensava. O que ele não contava é que os olhos de Deus estavam sobre ele, que o pecado que ele estava vivendo, a vida de iniquidade que ele estava vivendo, não tinha apartado os olhos de Deus da vida dele. Porque o pecado, a frustração, a situação que nós estamos vivendo, ela não aparta os olhos de Deus de nós. Ela cria uma barreira. Deus sabe que a gente existe, Deus sabe que a gente está ali. Ela impede a gente de nos salvar, não de Deus nos ver. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, meu amigo. Eu posso esconder da melhor maneira possível. Aos olhos dos homens, de Deus não tem como esconder. Não dá, não tem, não pode. Você pode inventar o que você quiser, não dá. É igual as máquinas de raio-x de aeroporto, né? Os caras vão, esconde coisa na mala, esconde dentro de frasco de refrigerante, esconde dentro de brinquedo, esconde do jeito que acha que você olha assim e fala: não, tá perfeito, lacrado, aí não tem como. Passa no raio-x lá, tá falando: aqui tem alguma coisa errada aqui. Por favor. Por favor, meu filho. Então você olha e você enxerga que na visão de Deus é a mesma coisa. Não adianta. Por mais que você embale, por mais que você mascare, por mais que você esconda, por mais que você tente e ache que está tudo bem, isso não isenta os olhos de Deus de nos verem. O salmista entende isso. Por que o salmista entende isso? Porque algumas vezes ele tentou se esconder. Você acha que era mera metáfora o Salmo 139? Você acha que foi apenas ele dormiu e teve um vislumbre? Não, ele tentou se esconder de Deus. No meio das suas mazelas, ele tenta ficar oculto, ele tenta ficar neutro em algumas situações. Ele percebe que a presença de Deus continua o constrangendo. Mesmo atrás de uma porta do quarto, mesmo debaixo de uma lâmpada apagada, mesmo no escuro, mesmo quando não tem ninguém sabendo, mesmo quando ele não confidencializou para ninguém aquela situação, Deus está lá. E ele entende essa situação. Só que no caso aqui, o camarada acha, Acasias acha o quê? Exatamente isso. Eu estou tão sujo, eu estou tão escondido, eu estou tão lascado, vamos falar em português, rasgado, que Deus não está me vendo. Engano dele, porque quando ele decide buscar a Baal-zebub, Deus não fala com ele, mas Deus revela para o profeta. Vai lá, não é isso que nós lemos aí? Vai lá, verso 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias: levanta, desce lá, fala com ele. Se não há Deus em Israel, o que eu estou fazendo aqui? É como se Deus perguntasse para ele assim: pergunta para ele, o que eu estou fazendo aqui? Pergunta para ele se não há Deus em Israel. Pergunta para ele se ele pensa que eu estou certo. Pergunta para ele se ele acha que eu não estou ouvindo as conversas secretas. Pergunta para ele se ele pensa que eu não estou vendo o que ele está fazendo. Pergunta para ele se ele acha que eu estou de férias. Só para ele saber que eu estou aqui. E agora, o que Elias faz? Vai, lógico, Deus mandou, meu irmão. Eu não vou pensar 2, 3 vezes. Deus mandou ir, eu já estou indo. Eu não sou besta. E os mensageiros voltaram para o rei e lhe disse: que há que voltastes? Porque Elias encontra eles no meio do caminho, né? Verso 4. E disse isso: assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. O profeta entregou o que tinha que entregar, irmão, virou as costas e foi embora. O maior erro dos profetas 2024 é querer consertar a coisa que Deus mandou falar, é querer inventar a palavra de Deus, é querer, mas Deus falou assim, mas Deus não, Deus falou assim, é assim, eu não sei o que ele vai fazer, e é problema sempre de Deus, e eu não tenho nada a ver com isso. Eita glória! Aleluia! Deus revelou, irmão. Deus revelou, irmão. É você e Deus. Eu não quero nem saber. Não, mas assim, fica calmo, não, respira fundo. Eu vou te ajudar em oração. Vou orar nada. Você arrumou seus problemas, você se resolve. Você vê Elias falando aqui para orar por ele, que vai interceder por ele. Você vê Elias falando que vai abrir uma campanha. Eu vou lá na sua casa, eu vou nada. Vou nada. Vou entregar para você o que Deus mandou. Tá certo? Tá aqui a cartilha. É você
e Deus, meu irmão, entreguei e fui embora, acabou. Mas tem uma meia dúzia de profeta aí covarde, que entrega o que Deus mandou e logo em cima quer colocar panos quentes, quer consertar o que Deus falou. E o que Deus falou, irmão, Deus não precisa de intérprete, Deus não precisa de quem Deus não precisa de quem. Não, ele se responsabiliza. Se ele diz que vai matar, ele mata se ele quiser. Se ele disser que vai dar vida, ele vai dar vida para ele dar. E pronto, acabou. Certo? E eles lhes disseram, um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide e voltai para o rei, e vos mandou, e disse: assim diz o Senhor, porventura não há Deus de Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, não descerá, mas sem falta morrerá. Sem dúvida você vai morrer. Eles falaram o nome de quem era? Porque não era importante. Elias não deu satisfação para eles. Eles estavam atrás de uma resposta e Elias trouxe a resposta. Elias aqui não era importante. O que era importante aqui? O nome de Deus e a mensagem de Deus. Quem mandou foi Deus. Isso foi Deus que mandou. Eu não quero nem saber quem foi o profeta. O profeta aqui não é importante. O profeta aqui não é sensação. O profeta aqui não é nem mencionado o nome do profeta. O mais interessante é que eles não trocam nenhuma vírgula do que foi dito, né? E besta ele se proclamasse. É exatamente esse tipo de temor que a gente tem que ter. Porque se fosse outra turma, iria fazer a mesma coisa. Não, meu rei, é assim, a gente voltou, sabe por quê? Porque assim, ó, a gente até foi. E a gente estava no meio do caminho, a gente estava empenhado em ir, a gente estava empenhado em resolver e fazer o que o Senhor mandou. Só que para um homem, esse homem usava uma capa assim, falava assim, e era assim. E eu acho que era fulano, eles iam tentar explicar a situação. Mas não, eles simplesmente entregaram a mensagem do jeito que eles receberam. É atrás de gente assim que Deus está. Gente que entrega o que Deus mandou, sem tirar nem pôr. Gente que entrega as coisas da mesma maneira que o Senhor mandou, sem enfeitar, sem colocar e sem tirar. Do jeito que recebeu, você entrega. E ele lhes disse: qual era o traje desse homem? Aí ele começa a querer, saber, falar: peraí, como que esse homem andava? Esse que falou com vocês. E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e um dos lombos cingidos e um cinto de couro. Então disse ele: é Tisbita, é o homem de Deus. Se Elias andasse de qualquer jeito, se Elias não tivesse uma postura de homem de Deus, se Elias não tivesse um comportamento de homem de Deus, se Elias se parecesse com qualquer outro homem. E qual que é o nosso problema hoje de ser diferente? A gente quer ser igual a todo mundo, a gente quer aceito por todo mundo, a gente quer fazer igual àqueles que estão fazendo antes de nós. Qual que é o problema de você ser diferente? Qual que é o problema? Se Deus às vezes quer te identificar em cima daquela situação. Porque se Elias fosse como qualquer outro, como queria identificá-lo? Eu não estou falando de terno, de gravata, não estou falando de nada disso. Estou falando de postura, estou falando de presença. Que pelo simples fato da maneira como Elias falava e se vestia, conseguia identificar ele. Porque se é nos dias de hoje, falasse de terno e gravata, a gente ia lembrar aqui rápido assim dos 30. Que não vai nem na padaria se não tiver de terno e gravata. Sim ou não? Sim. Então não é isso a questão aqui, tá certo? Qual que é a questão aqui? Caráter, comportamento, compromisso. O cara teve coragem de falar isso? Teve. Só conheço um cara. Mas para mim ter certeza, assim, certeza que é ele. Como que estava vestido? Estava assim, então é ele mesmo. É ele mesmo. Tanto que ele não dá duas opções, ou é fulano, ou é ciclano, ou é Bertrano. Não, ele vai certeiro. Porque eu só conheço um que tem coragem de falar o que esse homem falou. Para quem é direcionar o rei uma palavra dessa aqui, você vai ver. Isso aqui podia ter sido considerado como uma ameaça de morte, você tem noção? Se esses homens que levaram o recado não entendem que era um recado de Deus, poderiam prender aquele homem como uma ameaça de morte ao rei. Eles poderiam ser mortos por essa palavra. Mas ele pestaneja em falar? Não, porque maior é aquele que mandou. Grande é aquele que entregou a mensagem para ele. Então ele simplesmente vai. Está entendendo? É fácil, vai. Vamos. E eles lhes disseram: era um homem tal, assim, assim, assim.
Então enviou um capitão de 50 subindo a ele, porque aí, se eu não te falo isso, você não vai entender isso aqui, ó. Agora ele manda os homens vir e trazer Elias até ele, porque ele quer entender melhor a mensagem, ele quer uma explicação do que foi ministrado. Então ele enviou capitães de quanto? O capitão de 50 anda sozinho? Não, é no mínimo 50 com ele. Esses homens aqui eram submissos a esse capitão que ele mandou. Então esse capitão de 50 chegou lá com esses 50 homens aqui, que estava sob o seu comando. E Elias estava onde? Assentado no cume do monte. Por que você acha que ele estava ali? Porque ele sabia a gravidade da mensagem que ele tinha entregue. Ele sabia que de fato ele estava correndo risco de vida. Ele sabia da gravidade do que ele tinha feito. Ele está ali agora orando a Deus: Senhor, eu fiz a sua vontade, então o Senhor entra com providência. Não era para ele estar tranquilo? Pô, foi Deus que mandou. É para mim estar tranquilo. Mas Deus mandou eu entregar a mensagem, mas Deus não falou o que ia acontecer depois que eu entregasse a mensagem. Entendeu? Então é normal que eu me preocupe. É normal que eu me precaveja. Tá certo? Porque Deus não disse o que vai acontecer. Deus não falou o que ia acontecer. E eu sei, conheço a história de Moisés, que subiu no monte para conversar com Deus e depois não desceu mais de lá. Então eu não sei o que Deus vai fazer comigo depois disso aqui. Então eu estou aguardando qual que é a próxima missão, tá certo? Então ele está ali como que alguém que estava esperando uma próxima ordem de Deus. Então Elias respondeu ao capitão, disse: olha, rapaz, vai embora. Eu sou homem de Deus. Eu fiz o que Deus mandou fazer, não encosta em mim não. Eu estou aqui em cima do monte, na paz. Não quero problema com ninguém. Pegue os seus homens e vai embora. Mas o rei mandou levar você até ele e eu vou levar você até ele. Não, você vai levar fogo. Deus não falou para mim para lugar nenhum. Se Deus não falou, que chova fogo do céu e consuma você e os seus 50. E a sorte que ele não falou 51, senão não tinha ficado nem que levou a mensagem, porque era capitão de 50, fora ele. Então ele tinha 50 homens ao seu comando. Tá certo? E ainda sobrou um para poder levar o recado do que aconteceu. O rei falou: não é possível não, um negócio desse. Tem certeza que foi assim que aconteceu? Eu tenho. Então eu vou mandar mais 50. Você vai mandar outros que eu não falei. Eu já vi o suficiente por hoje. Vai que eu não escapo da segunda para contar a história. Você vai mandar outros. E foi outra leva, né? Com mais 50 homens então para poder levar a mensagem aqui, ó. Versículo 13. Vamos lá, capítulo 13, versículo 13 do capítulo 1. Aí a segunda leva já. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com seus 50. Aqui já era a terceira leva. A segunda leva é o capítulo 11, isso. E tornou o rei a enviar outro capitão de 50 com seus 50. E lhes falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse: se eu de fato sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Então o fogo do céu desceu e consumiu a este e os seus 50. E o rei é teimoso. Mandou, né? Quem não ia era eu. Eu disse: rei, o negócio é o seguinte: se eu for, eu vou morrer. Se eu disser para você que eu não vou, eu vou morrer. Eu vou morrer aqui mesmo, porque eu não estou descansado. Se ele insiste mais um pouco, ele olhar esse exército dele, não tinha mais nada. A sorte que o terceiro, a sorte dele, que a terceira leva, já tinha ido 100 com o prego aqui, né? Fez as contas aí, 100, mas não mais 100. Agora aqui, os outros 50. E tornou o rei a enviar outro capitão com mais 50. Então subiu o capitão dos 50 e veio e pôs-se de joelho diante de meu Senhor. Sei que tu és homem de Deus, mas eu também estou aqui em missão. Não tenho permissão para tocar na sua vida. Eu vim aqui simplesmente para cumprir uma ordem. Tá certo? O rei quer que o Senhor se apresente. Não vai fazer nada de mal contra ti, porque ele não é doido, não é maluco. Beleza? Ele só quer trocar ideia com você, é só isso. Viu como é que ele chega diferente? Os outros chegaram: o rei mandou vir aqui te buscar. Por nada. Deixa eu o rei. Só
serviço de Deus, meu irmão. Eita, glória! Aí lembra do que a gente tinha falado, que às vezes sobe para a cabeça a autoridade, a responsabilidade, às vezes o negócio faz mal. Foi o que aconteceu com esses 50 que vieram na frente e os outros 50. Eles acharam que porque era o capitão de 50, eles podiam mandar em qualquer um. Eles estavam sob toda e qualquer lei. E aí Deus mostra para eles que tinha um equilíbrio ali. Vocês podem mandar em todo e qualquer um, desde que esse um não seja meu. Porque se for meu, ele está acima de você, ele está acima do rei, ele está acima de quem eu quiser. Só está abaixo de mim e pronto, acabou. Certo? Então, agora esse terceiro aqui, ele entende que apesar de ele ser um capitão, ele está diante do nome de Deus. Apesar de Deus ter me levantado, ele colocou um limite. É que nem o sol, né? Deus colocou ele lá em cima, mas é abaixo. Daí você não sobe mais do que isso, não te derruba lá abaixo. Mas esse daqui, ele entende a sua responsabilidade. Eu estou fora do meu limite. Eu estou fora da minha responsabilidade. Aqui eu vou estar debaixo da autoridade. Quem é a autoridade aqui? É Elias. Então, ele que resolve. Então, a chegada dele agora foi diferente. Assim como também a postura de Elias foi diferente. E eis que o fogo desceu do céu e consumiu esses dois primeiros capitães de 50, com os 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Preza pela minha vida, meu Senhor. Ele entende, ele coloca a vida dele agora na mão de Elias. Como é que muda a situação? Essa minha espada aqui, eu sei que ela não pode fazer nada contra ti. Agora a minha vida está na sua mão, porque se eu não te levar, eu vou morrer lá na mão do rei. Foi sábio, né? Então o anjo do Senhor disse a Elias. Quem falou? Esse aqui gosta de salvar os outros. O anjo do Senhor aparece. Jesus aparecendo aí para trazer salvação. O capitão de 50. Vai com ele, Elias, porque esse aí merece a sua honra. Esse aí merece a sua responsabilidade. O anjo do Senhor disse a Elias: desce com esse e não tenha medo, pode ir com ele. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E ele disse: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel? Ele vai e confirma tudo aquilo diante do rei. É isso que você queria ouvir da minha boca? Pois toma. Você pensou que pelo fato de eu estar na tua presença eu ia adoçar o negócio para você? Deus falou assim, assim e assim. Foi Deus que me disse: se você achar ruim, se contenta com ele. Portanto, dessa cama que subiste não descerá, mas certamente morrerá. Deus disse que você vai morrer, meu amigo. Você pode ter 50, você pode ter 100, você pode ter 250, você pode ter 500, você pode ter 1 milhão de homens ao seu favor. Você vai morrer. Aí o negócio bateu, né? Bateu, porque tinha batido na trave. Quando ele sai da boca de Elias, aí desceu o coração. Ele entendeu que de fato o negócio era sério. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Então Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos atos de Acasias que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? Aí a gente entende, pastorzão, por que na hora que Ezequias recebe aquela mensagem que vai morrer, que Eliseu vai falar com ele, ele lembra do quê? Vou morrer, rapaz. Vou morrer, meu negócio é sério. E ele vira a cara para a parede e olha, não, isso é sério. Assim para depois. Mas você entende o porquê que teve um peso na mensagem de Eliseu depois? Porque, olha o exemplo. Infelizmente, tem gente que se não tiver um exemplo, não recebe a palavra. Tem gente que se às vezes não vê que o negócio é sério, não deixa descer no coração. Tem gente que se não vê Deus pegar um, por exemplo, o restante não toma jeito. Então, infelizmente, na maioria das vezes, precisa ter um exemplo. Alguém precisa pagar o preço. Alguém precisa ir na frente para entender que o negócio é de verdade. Elias é levado no carro de fogo. Isso aqui não é novidade para nenhum de nós, né? Mas o passo aqui é o seguinte:
Elias vinha fazendo a vontade de Deus, vinha, como a gente viu aqui, né, obedecendo à risca todos os mandamentos do Senhor. E chegou a um ponto de o próprio Deus falar com Elias no oculto, no particular. A Bíblia, ela dá a entender essa situação, mas ela não fala claramente a nós. Mas ele entende de que ele vai ser tomado. E Deus já tinha revelado a outros profetas que iria tomar Elias no meio do povo. Tanto é que, se a gente ler esse capítulo aqui, você vai ver os profetas mirins, os profetas da escola de profeta, chegando para Eliseu e dizendo assim: ó, você está sabendo? Sabendo do quê? Elias vai ser tomado de ti. Deus vai tomar Elias de você. Deus vai pegar Elias para ele. Você está sabendo? Ele já te contou? Mas foi Elias que contou para vocês? Não. Estamos sabendo, mas também somos profetas. Que profeta que é você que não sabe o que vai acontecer? Eliseu diz: ó, calai-vos. Não perguntei nada para vocês. Perguntei nada para vocês. Fica na de vocês aí, está tudo tranquilo. Daqui a pouco vem Elias. Eliseu, fica aqui, que eu vou ali. Eliseu fala: na negativo. Onde o senhor for, eu vou contigo. E aí ele vai, mas ele agora a viagem é um pouco mais longa, agora eu vou atravessar o Jordão, agora eu vou para o outro lado. Meu senhor, eu já disse que onde o senhor for, eu estou contigo. Não quero saber se a viagem é fácil, não quero saber se a viagem é difícil, não quero saber os problemas que nós vamos enfrentar, não quero saber se a gente vai parar para almoçar ou se não vai. Nós estamos juntos nessa jornada. E Elias fala: rapaz, esse menino é de Deus mesmo, isso é outro, já tinha pulado fora. Pois bem, o que você quer, Eliseu? Do Senhor. Porque ele entende que Eliseu já sabia o que estava para acontecer também. E aí então ele abre o jogo e fala: Eliseu, é o seguinte, o Senhor vai me tomar de você. O Senhor vai separar nós. Ele entende que Elias vai ser arrebatado por Deus. E ele fala assim: o que você quer? Qual que é a petição de Eliseu? Porção? E o que a gente entende? Pode falar, eu quero dialogar com vocês, um de cada vez para eu conseguir ouvir tudo. Tudo o quê? A gente entende que ele quer fazer o que Eliseu fez, muito mais do que Eliseu fez. É isso que a gente entende? Agora, será que é isso que Eliseu está falando? Porque até hoje a gente vê, a gente cansa de ver pregações assim, né? A gente cansa de ouvir pessoas falar assim. Então a gente, quando a gente lê, a gente já é levado a esse dobro, ao dobro de fazer muito mais do que Elias tinha feito. Agora, será que é isso que Eliseu estava falando? Talvez seja. Peraí. É que aqui está falando que ele pede porção dobrada do teu espírito. Sim, e o que a gente entende? Pode falar, sem medo de errar. A gente ainda não sabe, nós estamos De uma maneira grosseira, é tudo isso que a gente já falou. É fazer Ter mais, poder. ter mais poder, Autoridade. mais noção, autoridade. Então, mas aí a gente acaba pecando porque a gente, vamos lá agora. A gente acha que a autoridade é ela é Delegada. mas ela é dada por Deus. Uma porção para um, ele seria isso que ele queria mais? É isso que a gente vai entender agora. Porque até hoje, o nosso entendimento foi esse. De que Eliseu está pedindo para fazer o dobro do que Elias fez. Na minha visão, Eliseu estava pedindo um dobro de autoridade. Porque, por exemplo, João Batista, ele foi um profeta cheio de autoridade. Mas você não veio fazendo um milagre grandioso Sim. igual os outros profetas fizeram. No caso de ser respeitado, no caso das pessoas olharem para ele como um homem de Deus. É o caminho, mas segundo a sua visão, precisa limpar aí o óculos. O que Eliseu está falando, irmão, vai muito além disso. Eliseu aqui não está pedindo para ser maior do que Elias. Porque senão, ele estaria fora do conceito de Deus para ele ser um grande profeta. Ele não poderia de maneira nenhuma pedir isso diante de Deus. Porque se ele pede isso, é como se ele quisesse apagar o nome de Elias, e Deus não teria dado isso para ele.
Está totalmente fora do contexto de Deus. Sabe o que Eliseu está pedindo aqui? Quando ele fala assim, o dobro, Eliseu é filho espiritual de Elias, sim ou não? E como ele, tinham outros filhos espirituais. Elias não tinha, você acha que Elias só tinha Eliseu de pupilo? Tinha os outros, que eram aqueles que viviam tentando derrubar Eliseu, para ele estar lembra essa turminha que chegou para Eliseu e falou: cara, mas você está sabendo, não, nós já sabemos, você não sabe ainda, entendeu? Tipo, para fazer ele voltar atrás, como se quisesse tomar a postura ou lugar dele, ok? Mas Elias decidiu levar apenas um, tá certo? Então o que acontece aqui? Dentro desses filhos espirituais que Elias tinha, segura aí, fala. Não, acho que agora eu entendi. É como quando o pai abençoa os filhos, ele dá a primeira bênção para o mais velho. É isso aí. O que Eliseu pede aqui? Meu pai, me tenha por filho mais velho. Eu quero a maior parte da herança. Eu sei que o poder e a responsabilidade, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, está repartido entre nós, mas eu quero a porção maior de tudo isso. Então quando ele pede o dobro, ele não está pedindo para ser mais do que Elias, mas ele pede para receber mais do que os demais. Eu quero ser tratado como filho mais velho, porque eu tenho doado a vida em prol dessa missão, eu tenho estado contigo, eu tenho feito verdadeiramente como filho mais velho, então eu quero reconhecimento de filho mais velho, eu quero a tua bênção. É isso que ele fala. Olha como muda o conceito da coisa. Quando ele fala assim, eu quero a porção dobrada do teu espírito, ele está dizendo assim, ó, eu quero a tua bênção. Para mim não importa que muita gente se levante dizendo que eu sou profeta, eu quero ouvir isso da sua boca. Está entendendo? Eu quero a tua bênção. É aquilo que Paulo faz quando ele entra na cidade, ele começa a levantar obreiros. A Bíblia diz que ele põe as mãos sobre a cabeça deles e delega sobre eles o Espírito Santo. É isso que ele está falando. Eu quero que antes de eu ser tomado de ti, eu quero receber a tua bênção, a tua confirmação. A cidade inteira pode falar que eu sou profeta, todo mundo pode dizer que eu sou profeta, se o Senhor não pôr a mão na minha cabeça e não delegar autoridade sobre a minha vida, para mim é como se eu não fosse nada. Eita glória. Olha como que mudou a conversa. Olha o passo de submissão que está passando batido aqui, o passo de honra que ele coloca Elias, que a gente vira a situação pelo fato de não saber interpretar o que está sendo falado aqui. Olha como que vira o jogo. Porque até hoje, aquilo que a gente vinha pensando é como se Eliseu quisesse aparecer mais do que Elias, sim ou não? Ou fazer muito mais milagres do que Elias fez. E não é nada disso que ele está falando. Eu só quero de fato que o Senhor me diga se eu estou sendo um profeta de verdade, se eu estou sendo aprovado por ti. É só o que me interessa. E a palavra do Senhor diz que naquela mesma tarde, quando eles vão para essa missão, depois do Jordão, Elias vai passando, pois assim seja. Se você vê, quando eu for tomado de ti, se você vê, assim vai ser feito sobre a sua vida. Você receberá a sua porção dobrada, de autoridade, de honra, de profeta. Você vai receber o galardão de profeta. Se você vê o momento em que o Senhor me tomar de ti, tá certo? Ele fala tudo certo, né? Então eles vão. Para atravessar o Jordão, Elias tira a sua capa, dobra no meio, e assim como a gente faz para a toalha molhada, né? A gente geralmente brincava com os irmãos mais novos, né? Pá! Então Elias agora tira a capa, dobra ela e bate com ela nas águas. Quando Elias bate a capa nas águas, o Jordão se abre da mesma maneira lá que o Mar Vermelho se abriu, e as águas então se separam e eles passam a marem junto no meio do Jordão. E eles vão. E a Bíblia diz que quando chega lá do outro lado, passa então uma carruagem e separa eles. A carruagem não leva Elias, a carruagem só separa os dois, está andando um do lado do outro, e a carruagem passa entre eles e joga Eliseu para um lado e Elias para o outro. Elias está caído de um lado, Eliseu está caído do outro, e agora vem um redemoinho do lado que Elias está. E esse redemoinho agora em volta de Elias e começa a elevar Elias, e sobe com Elias. E quando Elias está sumindo da vista de Eliseu, Eliseu agora disse: perdemos, acabou, não deu tempo dele pôr a mão na minha cabeça,
mas ele prometeu que se eu visse, então alguma coisa vai acontecer. Daqui a pouco o que acontece? Elias joga a capa. E a capa cai diante de Eliseu. E ele entende que aquilo era uma confirmação do seu ministério. Aleluia. Ele pega agora a capa de Elias. E como que Elias tinha sido reconhecido? Pela capa. E pela autoridade, pela responsabilidade, pelo caráter de homem de Deus. Isso Deus já tinha formado em Eliseu. Só faltava de fato a capa profética. Ele pega aquela capa. E como prova de que de fato o que Elias tinha dito para ele estava acontecendo, agora ele volta. Mas quando ele volta, o Jordão já está fechado. E agora? Agora a prova do 9, né? Que nem tinha antes. Hoje em dia eu acho que nem tem mais na escola, né? A prova do 9. Faz a conta e se vai saber se dá certo, vai dar a professora dar nota. Mas a gente era teimoso, a gente fazia os exercícios e a gente tirava a prova, né? O 9 fazia a conta ao contrário, para ver se estava certo aquele resultado. Não era assim que ele fazia? Então agora Eliseu está voltando e ele faz a prova do 9. Esse teste é agora. O Jordão está fechado, as águas estão fechadas. E o que eu faço agora? Não tem ninguém vendo. Tira a capa. Quem sabe ora. Quem sabe dá medo, né? Que a gente vem aqui às vezes pregar, pelas primeiras vezes, né? Tá ali. Quem sabe ele com aquela toda euforia, se não der certo, pelo menos não tem ninguém vendo. Só que quando ele olha lá do outro lado do Jordão, ele vê alguma coisa assim, daqui a pouco, o molecada gritando, fala, entendeu? Já tem plateia, né? Agora lascou tudo. Mas ele vai tremendo mesmo, tira a sua capa, dobra e faz igual Elias fez para ir, ele faz para voltar. Quando ele bate nas águas, as águas separam. Eita glória. Aleluia. Aí a pisada do homem foi diferente. Aleluia. Porque uma coisa é eu andar na pisada do homem de Deus, outra coisa é eu pisar como homem de Deus. Aleluia. Ele entende que toda aquela autoridade, ele entende que toda aquela responsabilidade que estava de fato sobre Elias, repousou sobre a vida dele. E todos aqueles que estavam lá, quando ele foi questionando, né, o saber ou não saber de Elias, agora estão ali para poder contemplar a chegada dele como profeta lá na Israel. A chegada dele, agora ele saiu como aluno e voltou como professor da escola de profeta. Aleluia. A sua viagem de ida, ele era mais um dos alunos. Na sua volta, agora ele é um dos professores principais da escola de profeta. Agora ele vai ensinar os demais. Tanto que quando ele passa do outro lado, a primeira coisa que ele faz é escolher um jovem para andar com ele, como ele andava com Elias. Certo? Então, olha o tamanho da responsabilidade. Olha o tanto de coisa que passa batido diante dos nossos olhos. E as verdades que nós conhecemos até aqui impede a gente de conhecer as verdades verdadeiras, né? Escondidas na Bíblia, escondidas na nossa vida, escondidas naquilo que nós muitas das vezes já lemos e pensamos que sabemos, né? E você quer ver um professor de escola dominical triste é quando a gente vai conversar com alguém ou convidar alguém para falar, não, mas eu já conheço isso aí, eu já sei de quais salteados. Você fala, meu Deus, esse aí não sabe de nada. Isso é um ignorante, pobre, cego e nu. Porque de fato é. A gente fecha a nossa mente com o conhecimento verdadeiro de Deus, para conhecer os segredos e mistérios escondidos da palavra do Senhor, né? É alguém que tem um mapa do tesouro e não sabe ler, não sabe onde chegar. Você tem um mapa do tesouro, você tem a senha do cofre, mas não sabe onde o cofre está. Não adianta de nada, né? Vamos lá, então agora aqui, verso 15. E vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, e disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Receberam ele de fato como um profeta, como um homem de Deus. E disseram-lhe, eis que com teus servos há 50 homens valentes. Olha aí. Chegaram para ele e disseram, olha, você já tem 50 aqui para te servir. Deixa a gente ir procurar Elias para você, que pode ser que ele contou a história, pode ser que na hora que esse demônio levou ele para o alto, jogou ele em algum lugar e ele esteja perdido por aí. Então nós vamos achar Elias para você, deixa a gente ir. Ele falou, não vai adiantar vocês procurar, Elias não está perdido. Elias foi tomado por Deus, Elias está com Deus, e a Bíblia vai dizer que eles insistem ali naquela situação, e ele fala assim para eles, então pode ir procurar.
Se essa é a vontade de vocês, então vão. E eles vão pelos campos e campinas e roda tudo, vasculha tudo em volta dos montes e não encontra. Então eles voltam para ele e dizem: nós não encontramos. Eles dizem: eu sei que vocês não encontraram, vocês procuraram o que vocês quiseram. Eu tinha dito que vocês não encontraram, né? Porque de fato ele foi tomado por Deus. Versículo 17: mas eles apertaram com ele até se enfastigar, até ele se cansar e decidir deixar eles ir. E disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram três dias procurando, porém não o encontraram. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? Eu não disse para vocês que não era necessário vocês ir, que não ia adiantar vocês procurarem? Vocês foram porque quiseram, porque Elias bem disse o que iria acontecer aí na sua vida e tal. Mais na frente, o segundo problema da autoridade, o segundo problema das nossas palavras, o segundo compromisso de quem tem a autoridade de Deus. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente libera da nossa boca, porque a partir do momento que a gente tem unção, o negócio muda. A partir do momento que a gente tem poder e autoridade delegado por Deus na nossa vida, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E a Bíblia vai dizer que nesse mesmo momento aqui, algumas horas depois que Elias resolve essa situação, resolve essa situação, ele agora sai. E pelo caminho aparecem alguns jovens zoando ele, né? Como antigamente, quem sabe ele já sofria bullying com isso, quem sabe alguém já zoava ele por conta disso. E alguém vem zoando ele: lá vem o calvo, lá vem o careca e tal, não sei o que, e começaram a zoar ele. E não eram crianças, eram jovens. Quando a Bíblia diz jovens, já eram homens que não tinham família, né? Eram jovens de meia idade, né? Aquele jovem de 30 anos que ainda mora com pai e mãe, está aqui. Jovens, porque não tinham responsabilidade ainda de família. E o que acontece aqui? Eles vinham zoando Eliseu e tal, e Eliseu vira para trás e amaldiçoa eles. Eliseu vira para trás então e lança uma maldição sobre eles. Cadê? 24. Isso. E viraram-se para trás e ouviu e os amaldiçoou em nome do... Ele amaldiçoou eles. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42. Aqui diz pequenos. E esse pequeno aqui a gente acha que é criança, a gente acha que é menino, porque está falando pequeno. Mas o pequeno aqui é da atitude deles, que foi a atitude de moleque, atitude de menino. Porque aqui na frente, quando apresenta eles como jovem, rapazes, 23. Então subiu dali a Betel e subiram pelo caminho uns rapazes pequenos. Esse pequeno aqui não é de criança, não é de menino, tá? De criança. É que a atitude deles era a atitude de moleque. Você pensou tratar um homem de Deus dessa forma aqui? Então, o que acontece? Ele lança uma palavra na hora da ira e consumiu eles. Isso aqui já aconteceu comigo. Tem palavra que eu já abri minha boca para falar, que depois eu fiquei com medo. Eu conversando com a pessoa numa situação, depois eu falei, no outro dia aconteceu e eu fiquei: será que foi porque eu falei? Será que foi porque? Será que foi porque que depois dali para cá eu vigio 10 vezes mais antes de abrir a minha boca? E se eu tiver irado ainda, aí que eu falo menos ainda. É só eu que tenho que fazer isso? Não. Cada um aqui tem autoridade e responsabilidade de Deus. E se a gente é pai ainda, 2 vezes mais. Pai e mãe. Aí que tem que tomar cuidado mesmo que fala sobre a vida dos filhos, porque nós somos autoridade sobre a vida deles 2 vezes. Como pai e mãe já tem uma autoridade, uma legalidade sobre a vida dos filhos. E ser homem e mulher de Deus ainda, pior ainda. Pai, que a gente tem que tomar cuidado. É melhor dar uma surra logo e não falar nada do que abrir a boca. Não, é sério. É melhor. Conselho tutelar não entra em mim. Bate com jeitinho, mas bate. Deixa passar batido não. Pega. É mais fácil do que você lançar uma maldição sobre a vida de uma criança, sobre a vida de um homem, de uma mulher, e ele levar isso pro resto da sua vida. Então a gente deve vigiar muito quando a gente abrir a boca para falar algo sobre a vida de um filho, sobre a vida de alguém que está debaixo de uma autoridade nossa. A gente tem que vigiar com isso. Porque você vê aqui,
Elias pediu confirmação para Deus para fazer cair fogo do céu na vida daqueles 50. Se eu sou homem de Deus, ele põe à prova a amizade dele com Deus. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. Deus nem perguntou para ele: você está falando sério? Não, caiu fogo. Não quer saber se você está falando sério. Deus não tem que vigiar as palavras que saem da sua boca. Quem tem que vigiar o que sai da sua boca é você, não é Deus. Tá certo? A segunda vez, você não vê o anjo aparecer, pastor, para ele dizer: tem certeza que você quer isso mesmo que você quer? Não, caiu fogo do céu de novo. Aí, para ele tomar uma postura diferente, o anjo aparece. Não, esse aí, calma, calma. Que influenciou Foi a atitude do homem, do outro, que se ele fala a mesma coisa de novo, tinha caído fogo do céu de novo. Agora, a atitude do homem moveu não só o coração de Elias, como também o coração de Deus. E Jesus entrou na guerra falando: calma, vamos salvar esse aqui, porque esse aqui é digno de salvação, tá certo? Mas agora, não é Deus que tem que vigiar o que eu falo, irmão. Deus não tem que vigiar o que eu digo. Por quê? Eu tenho que falar aquilo que Deus me mandou falar, aquilo que Deus me direcionou para falar. Tá? É mais válido você sentar com o seu filho, sentar com aquele irmão, arrebenta, faz chorar mesmo, mas cuidado com as palavras que você lança de maldição sobre a vida de quem está debaixo da sua autoridade aí, tá certo? E olha o tamanho do arrebento, irmão: 42 moços. Tá? E aqui a gente está olhando só para eles, né? Mas eles tinham família, eles tinham mãe, tinham pai, quem sabe alguns deles tinham irmão. Quem sabe alguns desses aqui podiam ser irmãos. Quem sabe uma família só aqui pode ter perdido 3, 4, uma miséria dessa aqui. Será que dava para ser evitado isso aqui? Precisava chegar nesse nível? Talvez não precisaria, se ele tivesse de fato pronto para receber aquele poder e aquela autoridade que ele recebeu ali. Quem sabe ele não pediu algo a mais do que ele estava pronto para receber. Mas Deus deu, ele pediu. Só que essa atitude dele aqui mostra que ele não estava tão pronto assim para receber tudo aquilo ali, de poder e autoridade. Então é por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque a partir do momento que Deus delega a autoridade para nós, ele não fica controlando, não, você vai usar só isso aqui, não, está na sua mão. Como você vai usar, é com você, né? É como uma arma carregada, está ali sob sua responsabilidade. O que você fizer com ela é responsabilidade sua, você vai responder por isso, tá certo? Ok até aí? Aprendizado para ele, né? Você vê que depois. Tinha que acontecer isso para ele entender que a palavra dele é a partir daquele momento. Não, mas ele começa a vigiar. Você vê que depois disso aqui, ele já começa a controlar. Porque você acha que isso aqui não pesou na consciência dele? Você acha que isso aqui, como homem de Deus, quando ele pôs a cabeça no travesseiro, você acha que isso aqui não doeu? Depois disso aqui, meu irmão, eu tenho certeza que a atitude de Eliseu mudou e mudou muito. Capítulo 3, versículo 4. Então Messa, rei dos Moabitas, era contador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Fez controle das armas, fez saber como é que estava aquela cidade para uma revolta, para uma revolução. E foi e enviou Josafá, rei de Judá, dizendo ao rei dos Moabitas: se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? A gente já viu isso aqui acontecer, não é? A gente já viu algo parecido, né? Quando Josafá Acabe vai atrás de Josafá, diz: eu vou para a guerra, você vai comigo? Como é que vai ficar o negócio? Como vai ser? Agora a atitude aqui acontece novamente, só que agora quem está puxando a ordem aí? Josafá, rei de Judá, vai, né, e manda mensagem: olha, o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, você vai comigo na guerra? E disse ele: subirei e serei como tu, o meu povo será como o teu povo e tal. E partiram. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando
com uma marcha 7 dias, andaram um caminho de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Será que Deus permitiu essa aliança aqui para agora entregar a gente na mão do inimigo? Porque a gente agora está 7 dias já marchando para dominar a terra, e agora estamos sem água, estamos fracos, nossos animais já não aguentam mais nada, e agora a gente tem que carregar os animais nas costas. Parece que Deus está nos entregando ao nosso inimigo. E quantas das vezes, irmão, às vezes não é assim que nós nos sentimos. Quantas das vezes você, como homem de Deus, como mulher de Deus, diante de uma situação, parece que Deus está nos entregando, né, de bandeja, né, a vontade do inimigo. Parece que Deus não está ali no negócio, porque nós não estamos vendo uma resposta válida de Deus, uma presença fidedigna de Deus, porque não está ventando, porque não está chovendo, porque não tem fogo. A gente parece que não enxerga aquilo. Mas a postura de Josafá aqui agora vai demonstrar que ainda há alguém aqui interessado em ouvir a voz de Deus. E Josafá então pergunta: há algum profeta aqui para que nós consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, né, que andava com Elias, que honrava Elias como profeta. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: quem é o rei de Israel aqui? É Jorão, tá? Que eu tenho contigo, vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Não é o teu pai que consultava Ecrom, não é o teu pai que andava após os conselhos de Acabe. Por que agora você quer ouvir o conselho de Deus? Bicho era marrom mesmo, bicho era bravo mesmo. Você arruma suas confusões aí, agora eu tenho que resolver? Não, mas tá certo. Por que ele não tomou essa postura antes de convidar os homens para ir para a guerra? Por que ele não foi consultar primeiro a Deus? Senhor, eu estou com interesse aí de ir para a guerra, eu estou pensando aí, mas se o Senhor vai conosco, fala com a gente, fala comigo se eu posso fazer aliança com esses caras aqui. Não, ele primeiro faz a aliança, depois ele fica com medo de morrer, porque ele lembra de Acabe, né? Ele lembra do que aconteceu com seu pai. Então ele fala: rapaz, pode dar ruim negócio aqui do meu lado, então deixa eu agora fazer diferente, deixa eu consultar o Senhor, mas eu vou ouvir o que Deus vai falar. Porém, o profeta aqui já estava armado, né? Ele falou: pô, vocês fazem as lambanças de vocês, depois vocês querem que Deus conceda. É isso mesmo, mas tudo bem. Mas ele, vamos lá. Mas disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, se não fosse Josafá aqui, eu não tinha parado nem para ouvir vocês. Se não fosse a presença do rei de Judá, que tem buscado ao Senhor, que tem honrado ao Senhor, que tem sido um homem de Deus, eu não ia nem responder a sua pergunta. Mas por conta dele, tá certo? Olha, ora pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que tangendo, o tangedor, né, aquele fazedor de fumaça, ele faz um ritual, né, a toalha, a propiciação, né, para a presença de Deus se manifestar. E veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei muitas covas nesse lugar. Eita! E aí, para quem que é as covas? Tem então de fazer cova, beleza, mas para quem que é as covas? Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos. Quem falou para ele que o problema aqui era água? Ninguém. Mas Deus já tinha revelado para ele qual que era a necessidade, qual que era a situação. Porque talvez se o rei tivesse falado, ele ouviu a conversa, ele ouviu, né? Então ele falou porque não. Mas eles vêm agora trazendo a situação que eles estão indo para a guerra. E eles querem saber o posicionamento de Deus. Só que Deus já tinha ouvido o choro deles por causa da falta d'água. Deus falou: então faz as covas que eu vou encher de água. Esse problema é água. E o profeta responde à oração que eles tinham feito em secreto, em oculto. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregarás os moabitas nas vossas. Pronto, é isso que vocês querem? Vocês querem água? Vocês querem ganhar a guerra? O que mais vocês querem?
E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danifiqueis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo ele oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Terra seca, terra árida, agora se enche de água. Os moabitas ficam sabendo agora que a água está brotando, onde o povo de Deus estava se alojando e preparando para a guerra. É lógico que eles entenderam o recado. É lógico que eles entenderam que Deus estava com o povo. É lógico que eles percebem que há uma manifestação de Deus evidente naquele lugar. É lógico que agora eles percebem que o negócio vai ficar ruim, né, do lado deles. E ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram todos os que cingiram cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras, todos os rapazes que tinham idade já para ir para a guerra, todos aqueles que já usavam o cinto para amarrar as suas vestes, ou seja, já trabalhavam, né? Quando usava cinto para colocar suas ferramentas. Então, todo aquele que já tinha idade suficiente para ir para a guerra foi convocado. E levantando-se de madrugada e saindo sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles, e as águas vermelhas como sangue, e disseram: isso é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles no arraial de Israel, eis que os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Aquele sangue que eles viram nas águas era o que mesmo? Eles acharam que o povo de Deus tinha entrado em guerra e estavam se matando entre si. Então eles disseram o quê? Essa é a nossa chance. Essa é a nossa oportunidade. Só que foi ofertado um sacrifício, lembra? Um sacrifício de libações, um sacrifício de sangue, um sacrifício de líquido. Então foi ofertado um sacrifício. Aquele sangue que eles viram nas águas era do sacrifício, era dos animais. Na cabeça deles, eles estão se matando. Ah, é agora que eu pego eles. E quando eles subiram, o povo de Deus estava pronto para a guerra. O ouro comeu e a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Há momentos que Deus vai precisar que você pareça que está perdendo mesmo. Há momentos que Deus vai deixar com que pareça que a guerra está perdida mesmo. Mas é a estratégia de Deus para poder nos dar vitória depois. É necessário, às vezes, parecer que está ficando por último, para que a gente possa, de fato, chegar na frente em algumas situações. O problema é que a gente é ansioso demais. O problema é que a gente é apressado demais. O problema é que a gente atrapalha o agir de Deus quando a gente acha que sabe como fazer, né? Porque aqui, se logo eles descem a peleja, o inimigo estava pronto, aguardando eles. Mas, diante de uma ação de Deus, quem sabe se eles começam a perguntar por quê? Por que eu vou sacrificar aqui no deserto? Por que eu vou sacrificar aqui? Por que a gente não pode sacrificar em casa? A gente não pode sacrificar lá diante do altar? A gente não pode fazer isso quando a gente voltar, depois da guerra, vitorioso? A gente não pode, mas eles não perguntam. Eles simplesmente, quando tem uma resposta positiva de Deus, eles logo sacrificam. Hoje a gente já quer arrumar desculpa para não sacrificar, né? Não, Senhor, mas eu não posso, porque não tem isso, tem aquilo, tem essa conta aqui, tem esse negócio aqui, tem aquilo ali para fazer. Então eu não sacrifico. Eu arrumo desculpas para não sacrificar a gente de Deus, e depois eu quero saber por que eu não estou recebendo vitória. Depois eu quero saber por que Deus não está trazendo uma manifestação mais efetiva do seu poder sobre a minha vida. Porque às vezes está me faltando um sacrifício. Meu Deus. Vou fazer um tratado aqui com vocês. Esses dias está frio. Conversei com a pastora para a gente tentar encerrar entre 9 e 10, 9. Tá? Para a gente conseguir sair antes das 9h30, para ficar tranquilo para todo mundo, tá bom? Para isso, eu preciso que vocês cheguem às 7h30, tá bom? Com respeito ao pessoal aqui. Mas eu chego aqui às 6h50, 7 horas, já tem gente aqui comigo. Então, respeita essa galera que chega cedo aqui comigo. A gente vai começar a encerrar um pouco em cima do horário, tá bom? Então, quem conseguir chegar antes das 7h30 aí, melhor que a gente já começa às 7h30 e tem um tempo bom aí para poder estudar, tá bom? Vamos lá. Capítulo 4, Eliseu, feito? Os compromissos aí? Sim? Capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eita glória!
como eu não dormi hoje, Eu até vi, agora. percebi, você tá ligada. 2 Reis, capítulo 4. Só que agora aqui o negócio é com Eliseu. O primeiro milagre lá atrás, com a viúva, foi com Elias, que houve a multiplicação lá da farinha e do azeite. Foi isso mesmo. Que a Bíblia não diz que multiplicou, né? A Bíblia diz que não faltou. Que trouxe para nós uma nova visão, né? Da gente que gosta de juntar, de amontoar. Não, foi o pão de cada dia. Todo dia tinha aquela porção, tinha a porção do dia. Ela ia lá no pote, tirava, e no outro dia tinha o mesmo tanto. Ela ia lá no pote, tirava, e no outro dia tinha o mesmo tanto no pote. Aqui a situação com Eliseu é totalmente adversa, é totalmente diferente. O que acontece aqui? Vamos lá. A mulher está passando por uma situação onde os seus filhos estão para ser tomados dela por conta de uma dívida que o esposo deixou. E essa mulher agora, ela se desespera. Ela fica aflita, porque ela sabe que se ela não pagar a dívida, os seus filhos serão tomados. Os seus filhos serão levados como escravos, tá certo? Então ela se preocupa com aquilo. E ela tem uma atitude. E uma mulher das mulheres dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Olha aí o que eu disse. Eliseu aqui, ele já tinha os seus alunos, ele já tinha os seus servos. E dentre eles tinha esse homem que tinha uma família. Olha aí aquela situação que eu falei para vocês lá no começo da aula. O homem estava servindo a Deus, o homem estava servindo entre os profetas. E olha a situação que estava a família dele. Passando necessidade. Você acha que estava tudo bem dentro da casa desse camarada aqui? Mas ele estava servindo um tempo. Ele estava lá como voluntário. Ele estava lá sem receber nada. E olha a situação dele aqui. É aquela situação que a gente fala, né? Como Deus chamou um camarada, a gente pensa que Deus é responsável, né, por resolver as coisas dentro de casa. Não, quem resolve as coisas dentro de casa é você. Você que resolve as coisas na sua casa. Deus vai te chamar. E às vezes a esposa não vai entender, às vezes o marido não vai entender, às vezes os filhos não vão entender e vão te cobrar por causa disso. Mas você tem que saber qual foi a responsabilidade que você assumiu. Por favor. Eu já ouvi falar que esse marido dessa mulher era um vadia, não podia dizer que é verdade. Cara, eu já estudei sobre isso também. Os historiadores dizem isso, mas eu não acho subsídios bíblicos para afirmar isso, tá? Por conta da história dele ser parecida, então eles cruzam as informações, tá? Uma das ministrações que eu usei, eu citei isso, né? Mas Sim. quando eu fui pesquisar, Não. é uma coisa exata. Então, eu não posso afirmar. Eu posso dizer que historiadores dizem que é o que eles estão falando, mas eu não posso dizer que a Bíblia diz, porque não é o que a Bíblia fala, tá? Por quê? A história dele se espelha ao que está acontecendo aqui. Então eles falam, mas como a gente está vendo aqui, essa história parece com a história da outra. Esconde nos profetas. Então, parece com a história da outra viúva que Eliseu lá multiplicou. Então, se eu não tomar cuidado, eu acho que é a mesma história também. Então, a Bíblia tem muito disso, tá? Beleza até aí? Então, é aquilo que a gente vinha falando, tá? Eu preciso tomar cuidado, porque senão eu penso que Deus é responsável por resolver os problemas dentro da minha casa. E a administração do meu lar é responsabilidade não é de Deus. Tá certo? Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque os caras falam, mas Deus me chamou, né? Então agora há pouco mesmo estava vendo reportagem lá, eu falei, meu Deus do céu, o negócio é terrível. A mulher estava indo para um congresso da igreja, um negócio mais ou menos assim, ela estava saindo de casa e o marido dela acho que era pedreiro e não sei porque ela não tinha avisado para ele que ia para a igreja, ele jogou cimento na roupa do congresso dela para ir para a igreja, porque ela não tinha pedido para ele para ir para a igreja, ela não tinha avisado para ele que iria para a igreja. Quem está certo e quem está errado? O homem pode fazer isso com a mulher? Não pode. Mas a mulher não tem que dar satisfação para o marido quando ela está indo. Os dois estão errados. Por que Deus não paralisou a mão dele para não jogar concreto nela? Não é Deus que tem que resolver? Não, a cagada que a gente faz. A cagada que você faz, você limpa, você resolve. Deus não vai se meter. Porque qual que é a responsabilidade dela como mulher de Deus?
deixar as coisas em casa arrumadas, avisar o marido, voltando para a igreja, está trabalhando aí, mas a sua janta está pronta, comigo está tudo certo, estou indo para a igreja, pronto, acabou. Era difícil fazer isso? Não, mas ela achou que era muito. E o marido, por sua vez, se achou na obrigação de mostrar para ela que ela não mandava nada, do jeito dele, grosso, bruto, ignorante, mas foi o homem que ela escolheu para ser o marido dela. E aí? Tá certo? É aquilo que a gente vinha falando, né? Ah, mas Deus me chama, Deus se responsabiliza. Não, Deus se responsabiliza pelo que Ele manda você fazer, pelo que Ele não manda você fazer, você se responsabiliza. Certo? Então, né, é o caso que a gente vinha falando aqui no começo da aula, né? Moisés, a gente vê que coisa linda, Deus mandou ele ir, ele foi e ficou 40 dias em cima do monte orando. Depois, antes, né, foi lá, né, libertar o povo. Quanto tempo Moisés fica ali? A mulher de Moisés estava feliz da vida, né? Ó, filha, recebi uma missão aqui, Deus mandou eu ir ali, eu já volto. Coisa rápida, coisa de 6 meses, né? Coisa rápida, né? 6 meses. Deus mandou eu ir ali, eu já volto. Que maravilha. Ela super entendeu, né? Que o Espírito Santo deve ter ido lá no coração dela, amolecido assim, para ela, ah, meu bem, vai com Deus, né? Agora sim. Você acha que foi assim? Não foi, não é assim. Não é assim. Então, às vezes Deus nos mandar uma missão, pode sim colocar a gente em algumas situações que vão ser difíceis para nós. Sim. E senão não tem graça. Senão fica muito fácil. A gente precisa entender os pormenores que a Bíblia não diz, né? A gente veio falando aqui com a sogra de Pedro, né? Pedro com a sogra doente em casa, a mulher cuidando da mãe, cuidando de toda aquela situação ali. Aí chega Pedrão, ah, recebi o Messias, conheci ele me chamou para ir com ele numa missão, sair mundo afora, pregando o Evangelho. Olha que maravilha, ela deve ter amado. Ela deve ter amado, porque quem que ajudava ela a cuidar da mãe doente? Ele. Quem que trazia comida para casa, de trabalhar, trazer recursos para casa? Ele. Deve ter sido maravilhoso, né? Para ela. Sim ou não? Então, essas são as situações que a gente precisa antever. Aqui é o que está acontecendo. O homem era servo de Deus, trabalhava ali, assessorando, né, ajudando Eliseu. E essa mulher não vê outro lado para pedir ajuda, a não ser o próprio profeta. Se Eliseu, é o seguinte, não tem ninguém que possa resolver a minha situação. Meu marido não trabalhava para o governo, meu marido não trabalhava para a NASA, meu marido trabalhava para Deus. Era teu servo. E ele morreu. Só que ele tinha uma dívida para pagar. E os credores não querem saber que ele era crente. As pessoas que ele deve não querem saber que ele é homem de Deus. As pessoas que ele deve não querem a Bíblia dele como pagamento. Não quer a capa dele de onde ele comprou. Não querem bufunfa, querem dinheiro. Eles querem receber a dívida. E é sua responsabilidade agora a vida dos meus filhos. Porque se essa dívida não for paga, os meus filhos vão ser levados. E ele ensinava dentro de casa que os meus filhos seriam homens de Deus, assim como você. Que os meus filhos iriam trabalhar para Deus, assim como ele trabalhava e como o Senhor trabalha. Então me explica aí, profeta, como é que vai ficar essa situação agora? Está fácil para resolver, não está? Está fácil a vida do profeta, maravilha. Mas ele entende que aquilo ali era uma ação de Deus, para a manifestação do poder de Deus naquele lugar. E Eliseu disse, o que eu posso te fazer? Declara-me o que tens em casa. Ela disse, a tua serva não tem nada. Quando ele fala assim para ela, declara o que você tem em casa, ele está dizendo assim o seguinte, então vamos resolver essa situação aqui. O que a senhora tem que dá para a gente negociar, dá para a gente levar na feira do rolo, vender, fazer um negócio? O que a senhora tem que dá para a gente negociar aí para resolver essa situação? Tem nada. Então agora ficou mais difícil do que já estava. Então, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. O que vai resolver agora? Uma botija de azeite. Uma botija de azeite, se vender, não dá para pagar a dívida. Também não alimenta a família. Ele começa agora. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Pede muitos vasos para os seus vizinhos.
Então ela manda os meninos ir, começa a trazer vasos para dentro de casa. E eu imagino que essa mulher não tem um bom relacionamento na vizinhança. Porque apesar das coisas não estarem bem na sua casa, ela não deixa isso transparecer para a vizinhança. Ela não deixa isso transparecer para fora. Porque você imagina se os vizinhos soubessem a situação que ela estava. Alguém empresta um tabué para essa mulher? Não, que ela não vai devolver. Vai que ela vai vender para comer. Não, eu não sei sincero. As irmãs não emprestam nem para outra, quem empresta um tabué não. Pega um pote de manteiga, pega o bote do sorvete. Porque vai que não volta. Não é verdade, é sério. Aí vem a mulher que está passando necessidade de pedir vasilha emprestada. Vou nada, essa mulher vai vender dentro da tabué. Vou não. Mas a situação que ela está vivendo, ela não anda lá muriando pelos cantos, ela não anda transparecendo a sua situação, ela chora onde ela tem que chorar, nos pés de Deus, nos pés da presença do homem de Deus. Ela diz, é você que tem razão nisso aí. Ela não vai chorar para a mãe, ela não vai chorar para a sogra, ela vai chorar nos pés de quem pode resolver a situação dela. E ninguém lá fora tem nada a ver com o que ela está vivendo. Tanto que na hora que os meninos vai pedir vaso emprestado, é para quem? É para minha mãe. Pois tome aqui o melhor vaso. Toma aqui a melhor botija. Toma aqui, é para sua mãe, então leva, que é a mulher de Deus. Ela toma aqui, eu sei que ela vai cozinhar bem, eu sei que ela vai me devolver perfeito, toma aqui. E eles conseguem trazer vasos, e muitos vasos. Então disse ele, vai e pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. A parte importante aqui, irmão, fechar a porta. O passo de emprestar o vaso para ela, o passo de emprestar o tapué para ela, o passo de emprestar aquilo que ela pediu, não deu direito daquelas pessoas estarem dentro da sua casa. O passo daquela amizade ser boa não deu direito das pessoas participarem daquele momento, que era um momento particular da família, um particular entre ela e Deus. Qual que é o problema? Que em alguns momentos que devem ser particular nosso e Deus, a gente quer inserir terceiros, quartos, quintos, e as coisas não acontecem, e depois a gente reclama, porque a gente não sabe fechar a porta. E eu não estou dizendo que você não pode ter amizade, eu não estou dizendo que você não pode ter relacionamento, eu não estou dizendo que você não pode ter amigos, eu estou dizendo que você tem que entender quando é o momento de fechar a porta. Até para os seus amigos, até para aqueles que te ajudam, até para aqueles que estão contigo. Há momentos que é você e Deus. E eu fico me imaginando agora no lugar daquela viúva, quando ele diz assim, ó, agora você pega os vasos e você começa a encher, e você começa a colocar a parte aquele que estiver cheio. E ela olha o primeiro vaso, e o primeiro vaso que ela pega para encher, é maior do que o vaso que e o vaso para encher, eu disse, mas eu ia dizer, não vai dar não, não vai dar não. Uma botija assim de azeite no primeiro jarro é desse tamanho aqui, o segundo, o terceiro é do tamanho da cadeira assim. Não vai dar não, profeta. Como é que é essa conta? Essa conta eu não aprendi não. Mas você vê ela questionando o profeta? Você vê ela questionando o mover de Deus? Porque ela creu. Ela acreditou na palavra liberada. Ela recebeu. Se o homem de Deus disse que esse vasinho é o suficiente para encher esse jarro aqui, aquele ali, aquele lá, e todos os vasos que eu conseguir, eu vou encher tudo. Porque eu não tinha. Eu não tinha nada. Eu não tinha visão do que ia acontecer. Eu não sabia o que Deus ia fazer. Agora eu tenho uma direção. Eu vou embora, meu irmão. Ninguém me para. Só vou parar quando acabar os vasos. Porque ele disse para encher tudo. Então eu vou encher todos. Eu imagino os homens lá, quando Jesus faz o milagre da água transformada em vinho, pastor. Se Jesus tivesse falado para eles assim, ó, enche de água essas talhas aqui, que eu vou fazer vinho. Eles não teriam enchido as talhas. Isso é o quê? Um trabalho danado para encher uma talha dessa. Eu vou encher 6.
Para esse charlatão vir aqui dizer que vai fazer filho, é ruim que eu vou ter um trabalho desse de encher 6 talhas, que cabia mais ou menos ali uns 60 litros d'água em cada uma, pastor. Imagina o trabalho que não deu para encher aquilo ali. Se Jesus tivesse falado assim, enche de água isso aqui que eu vou fazer vinho com essa época, esquece, não vou encher, você está maluco? Está doido? Quer me envolver nas suas maluquices? Mas Jesus fala o que para eles? Enche de água. E eles encheram, e aí Jesus vai lá e faz o vinho, porque senão eles tinham atrapalhado até o milagre que Jesus ia fazer. Mas a mulher aqui, pastor, a gente não vê ela dizer, não, isso aí não vai dar certo não. Porque tem coisa que Deus fala que vai fazer na nossa vida que parece maluquice mesmo. Eu fico imaginando Maria recebendo a notícia que ia ficar grávida. E ela lembrando que não conhecia José, que era virgem. E que Isabel, sua prima, que era estéril, já era velha, já estava grávida. Dá para acreditar num negócio desse? É para duvidar mesmo de Deus, é para quebrar tudo, é para dizer, não, isso está errado. Isso está errado, anjo, volta quando você vê que você errou o endereço. Você errou o caminho, não é aqui. Você veio no lugar errado, é certeza que você está no lugar errado. Porque isso aqui não é para acontecer comigo, sim ou não? É a mesma coisa a mulher aqui. Se sou eu dizer, não, devolve esses potes aí. Isso aqui não tem como dar certo. Eu não vou nem entrar nessa barra furada aí que eu vou passar vergonha. Porque depois os vizinhos vão querer saber o que eu fiz com esse monte de pote aqui. Não. Eu vou explicar o que eu vou falar. Não tem como. Então, mas ela pega e agora ela começa. Verso 5. Partiu, pois, ele. Novamente aí a posição do profeta. Ele falou o que tinha que fazer e ficou para ver como é que. Ele ficou para conferir. Por que os profetas de hoje falam uma coisa e ficam ali cercando para ver se vai acontecer? Por que os profetas de hoje falam e não garantem aquilo que está falando? Não crê nem na profecia que entregou. Que tem que ficar remediando a situação. Tem que ficar tentando explicar o que não, irmão, Deus falou e ponto, acabou. Quem tem a responsabilidade de fazer não sou eu, é aquele que falou. Então eu não tenho que ficar ali vendo o que. Não, ali a partir daquele momento é com Deus. Tá certo? Voltando aqui. Então ele partiu, pois, e fechou a porta sobre si. Ela fechou a porta sobre si e os seus filhos, e eles traziam os vasos e ela os em cima. Difícil foi encher o primeiro, irmão. Imagina que depois que ela com um negocinho de óleo desse aqui, ela enche um tamborzão desse aqui, ela pode trazer os próximos. E depois ela não quer nem saber quantos tinha mais. Ela começa a encher, que ela enche todos e nem se dá conta. Ela não está aqui, ó, enchendo aqui de olho, meu Deus, falta um, meu Deus, falta dois, meu Deus, falta, será que vai dar? Não, ela está enchendo. E ela não se dá conta que tinha enchido tudo, porque ela fala assim, traz mais um aí. Ele fala, acabou, mãe, calma, acabou tudo, só encheu tudo. Porque se ela está ali, ó, não falta, meu Deus, vai, ai, ufa, quase que não dá. Não, ela vai enchendo e pronto, acabou. Ela só se dá conta que não tinha mais vaso quando o menino grita, mãe, acabou o vaso. E ela está terminando de encher o último. Quando o menino diz assim, acabou o vaso, o azeite parou. Acabou. Quando ela enche o último vaso. E por que você quer ficar controlando a ação de Deus na sua vida? Eita! Por que você quer ficar cronometrando o tempo do agir de Deus na sua vida? Já tem alguém no controle disso. Já tem alguém responsável por controlar o agir de Deus. Você só tem que se comprometer em seguir o que Ele te mandou fazer e pronto, acabou. Você só tem que se comprometer em seguir aquilo que Ele pediu para você fazer. Ele continua no controle, no comando e no governo de todas as coisas sobre a sua vida. Fique tranquilo, nada está fora do comando e nem do governo de Deus sobre a sua vida. É engano seu se você pensa que Deus perdeu o controle. É engano seu se você pensa que Deus não está no controle da situação. É engano seu se você pensa que Deus não sabe o que está acontecendo. Verso 7. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus e disse. Então ela foi, olha só como ela não tomou atitude precipitada. Se ela é uma outra mulher dizendo, nossa, esse azeite aqui vale tanto, eu já vou começar a negociar com a vizinha do lado aqui, eu vou resolver o meu problema. Porque eu não tinha nada, agora eu tenho um monte de jarro de azeite, eu tenho um tesouro dentro de casa, porque o azeite aqui valia dinheiro. Era caro, fazia-se perfume, fazia-se óleo, fazia-se comida, eram diversas coisas que podia se fazer com esse azeite. Mas agora, quando ela está com a burra cheia, a atitude dela é a mesma.
Diácono Paulo, de quando ela não tem nada. Ela está com todos os recursos que ela precisa, mas ela toma uma ação sozinha? Não, ela vai diante de Deus e fala, Senhor, e agora? O que é que eu faço? Nossa. Porque buscar a direção de Deus quando não tem nada é mole, não é fácil, é fácil, é fácil. Buscar a atitude de Deus quando está desesperado é mole. Buscar a atitude de Deus quando está no zero é fácil. Mas e quando todos os recursos estão a seu favor? Quando você pode fazer o que quiser? A atitude dela é a mesma. Ela vai diante do homem de Deus e diz, qual é o próximo passo? Eita glória! Aleluia! Aleluia! Tem gente que erra aqui. Quando está desesperado, quando não tem nada, vai bater na porta de Deus, vai clamar a Deus, vai buscar a direção de Deus. Mas quando tem os recursos, não se preocupe em saber qual é a direção de Deus, qual é o próximo passo que tem que dar. Sai fazendo. Aí quebra a cara de novo, se arrebenta de novo. Aí vai parar diante do credor de novo. Por quê? Porque eu não recebi a direção de Deus para administrar aquilo que Ele mesmo colocou nas minhas mãos. E quando a gente aprende isso, e eu não estou falando só de recurso financeiro aqui, eu estou falando também de recurso espiritual. Estou falando aqui de coisas muitas vezes no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Porque a gente pensa que tem que administrar só dinheiro. Não. Até os dons que Ele nos dá, Ele vai falar que nós temos que administrar. E saber como usar e como devemos usar e a maneira que devemos usar. Não é só imitando os outros ou fazendo como os outros fazem, mas eu tenho que saber qual é a direção de Deus para a minha vida, naquilo que Ele confiou nas minhas mãos. E sucedeu também, tá certo? O que aí? Que lição, irmão? Que lição, hein? E a gente pensa que o negócio aqui, o mistério aqui era só os vasos enchendo, né? Aleluia! O mistério aqui é saber também o que faz depois que os vasos estão cheios. Tem vaso que cheio dá mais trabalho do que quando estava vazio. Tem vaso que cheio pesa mais do que quando estava vazio. Tem vaso que cheio vale menos do que quando estava vazio. Se não souber administrar, se eu não souber aonde usar, se não souber direcionar. Tem vaso que quando estava vazio tinha um peso diante de Deus, agora que está cheio é peso 2, e nem sabe, acha que porque está cheio vai ser tratado de maneira diferente, vai, o chicote vai ser dobrado. Eita glória! Pode dar glória, é proibido. Quando a gente começa a se posicionar na palavra, a gente começa a entender o peso que ela tem para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos compromissos, tá certo? A Sunamita e seu filho. Então, diante desses feitos de Eliseu agora, os feitos de Eliseu agora ficam conhecidos. Só que mesmo os feitos de Eliseu sendo conhecidos, o seu caráter ainda fala mais alto. A Bíblia diz que Eliseu passando pela cidade, vira e mexe a resolver alguma coisa na cidade. A Bíblia diz que tinha gente ali de olho na vida de Eliseu, vendo ele entrar e sair da cidade, vendo que às vezes a postura dele ali era diferente. Quem sabe alguns homens saindo, né, do templo ali, passavam assim, quem sabe, né, as mulheres da vida, passavam as mulheres estranhas ali, os homens sempre davam uma conferida. Mas ela começa a olhar agora Eliseu, ela olhando da janela e vendo a postura daquele cara diferente. Sem saber ela que era Eliseu, o sucessor de Elias, porque ela não diz o nome. Você vai ver que ela... Verso 8. E sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher rica, o qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela trata ele como homem de Deus, ela não sabe que Eliseu é Eliseu. Porque Eliseu não anda se gabando. Oh, eu sou aquele que sucedeu a Elias e faz milagre lá no azeite. Não, Eliseu é um homem de Deus. E a postura e o caráter dele o identificam como homem de Deus. Porque ela não está dando honra para ele aqui porque ele é Eliseu. Ela está honrando ele aqui porque ele é um homem de Deus.
Ela não fala para você, isso aqui é Eliseu, aquele lá do milagre, aquele lá que abriu o Jordan, sabe, aquele lá. Não, este é um homem de Deus. Ela nem sabe que o homem que ela está constrangendo a dar pão é Eliseu, é um profeta, é um cara, porque ele não anda se gabando de nenhuma daquelas situações. Então, olha o que ela propõe para o marido: façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, ou seja, vindo ele para a cidade, vindo ele para o lado de cá, ele vai ter um lugar para repousar. Imagina a minha esposa fazendo uma proposta dessa para mim. É o quê, rapaz? Aí que é homem de Deus, ele sempre está por aqui, eu vou fazer um quartinho para ele. Como é que é a conversa aí? Como é que é? Nem dá certo esse negócio dele. Tem que ter muito Deus no negócio, não? Fala a verdade. Pensou, pastorzão? Fazer um conjugado ali, vamos bater uma laje aqui, fazer um cômodozinho. Oh, Deus vai ter que falar comigo também, senão tá louco, meu. Já Deus estava preparando um substituto para mim. É o quê? Não, você precisa ver, você precisa entender o que está acontecendo aqui. Porque senão a gente lê assim, parece, que legal, que bacana. Não é bacana, não é legal. O negócio é constrangedor, o negócio é. Porque até então, se o marido confia na esposa, beleza. Mas imagina uma coisa chamada, a gente nem sabe o que é isso, né? Vizinhança, não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é isso, né? Porque a gente precisa olhar o contexto inteiro, coisa que a gente não olha. Você imagina agora como é que não ficou a conversa ao redor dessa casa aqui. É, porque quando a gente olha assim, né? Que bacana, construir um cômodo do plano de Deus. Olha que maravilha. Mas é aquilo que eu falei no começo da aula. Olha uma coisa chamada consequência. Você acha que o Espírito Santo foi aqui no coração dos vizinhos? Não, gente, o homem é um de Deus mesmo. O homem não, o diabo trabalhou, tá bravo. Olha lá a casa, olha o homem de Deus, olha lá a casa do pastor, olha lá, olha. Aquele homem sempre entra ali e sai. Olha, hoje eu não vi o marido dela ainda. Você acha que não? É, irmão, é verdade. Porque a gente precisa aprender a ler Bíblia, saber o que está acontecendo aqui. Porque senão a gente pensa que o que está acontecendo com nós é diferente do que está acontecendo aqui, e não é. Tá certo? Vamos lá. E agora, o que faz a gente olhar assim e falar, meu Deus, está no negócio mesmo, porque o marido, ele concorda. O marido, ele concorda, mas por que ele concorda com aquilo? Porque ele vê um caráter de homem de Deus em você. Aleluia. Ele concorda verdadeiramente que Deus estava naquela situação. Verso 11, sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. O quarto já estava pronto. Da outra vez que ele vem, o quarto já estava pronto. Porque houve uma concordância do marido para que o quarto fosse construído. Por quê? Porque o caráter e a postura de Eliseu não deixavam a desejar. Porque de fato, quando olhavam para ele, viam o espelho de um homem de Deus. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamou-se e pôs-se diante dele. Porque se dissera: eis que tu nos tens tratado como desvelo, que há de fazer por ti? Porque agora tem ele e tem o moço. Não é só Eliseu, agora é Eliseu e Geazi, ou Geazi, né, o seu moço. Agora são dois. O quarto foi feito para ele, mas agora já tem dois no quarto. E ele vai lá e manda chamar a mulher no quarto. Diz: o que é que nós possamos fazer para retribuir o que você tem feito por nós? Aí Geazi dá uma sondada assim, diz: rapaz, a mulher não precisa de nada, a mulher é rica, é abastada, o seu esposo é rico, eles não precisam de nada. Então Eliseu olha e diz: mas ela não tem filhos. Ela tem tudo, mas o que ela não tem, o dinheiro não pode comprar. Então eu já sei qual é a necessidade dela. Porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com desvelo, com honra. E o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que
se fale por ti, ao rei ou ao chefe do exército? Há alguma coisa que você precisa, que tem que ser uma potente maior, que você precisa da ajuda do rei, você precisa da ajuda de alguém importante, porque eu tenho acesso ao rei, eu posso ir lá, eu posso conversar com ele para te conseguir algum favor, alguma coisa do tipo. E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filhos, e o seu marido já é, ele não vai conseguir fazer um filho nessa altura do campeonato. Ela até hoje não teve um filho, seu marido não vai poder ajudar muito ela com isso. Pelo que disse: chama ela agora. E chamando ela, ela se pôs à porta, e ele disse: a esse tempo determinado, ou seja, daqui a um ano, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não minta para tua serva. Não precisa mentir para mim, não. Eu estou a vida inteira esperando por isso. Eu passei a vida esperando por isso. Eu quis muito, de fato, ser mãe, mas não precisa me agradar assim, dizer isso para alegrar o meu. Não precisa fazer isso comigo, não. Não me faça sofrer ainda mais. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado. Ela teve um menino para piorar a língua dos fofoqueiros, né? Porque a mulher nunca tinha tido um filho. Nunca. Apareceu um profeta com um quarto dentro da casa da mulher e do marido. O marido já velho. Aí a mulher me aparece com um menino no braço. Para de arrumar essa confusão. Não, irmão, eu quero que você precisa entender o que está acontecendo aqui. Agora imagina só. Se o marido não é de oração, irmão, a confusão estava feia. Minha avó dizia: ninguém tomar bem coisa. Não, irmão, mas a gente precisa entender o que está acontecendo aí. Então, um tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera, segundo a palavra que ele falou, aconteceu. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, né, ou os trabalhadores, e disse ao seu pai: ah, minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: leva ele para sua mãe, leva ele para a mãe dele. Ele estava trabalhando no campo com o pai, e daqui a pouco o sol quente, o menino começou a reclamar de dor de cabeça, começou a passar mal, e ele disse: olha, leva ele para a mãe dele para ela poder cuidar dele, porque aqui no campo eu não vou poder fazer muita coisa. Então levaram o menino para a mãe. Só que quando o menino chega em casa, ele morre. Ele piora. E agora ela cata, desesperada, larga o menino ali, né? É naquela situação, e ela vai de encontro ao homem de Deus. E ela chega para ele e diz: Eliseu, eu te pedi algum filho? Ele disse: não pediu. Pois é, o menino morreu. Eu não pedi, mas agora eu quero. Direito dela, não pediu. Eu não pedi o filho, mas agora que eu tenho, eu quero o menino. E a palavra de Deus diz que agora ela pega, Eliseu pega o moço, entrega o seu bordão para o menino, que representava a sua autoridade, e diz para o menino: leva esse bordão, chega lá, você coloca o bordão sobre a criança, e o menino vai voltar a vida e tal. E eu imagino Geazi no meio do caminho dizendo: esse cara me coloca em casa de você. Como que esse negócio aqui vai trazer o menino de volta à vida? E se não trazer? E se, o que eu vou fazer? Vou morrer. O que essa mulher já ameaçou o profeta? Imagina ele. E vai, ele faz conforme o nome de Deus mandou. Só que entendo eu que ele, Geazi, já vai duvidando, porque se é comigo não ia ser diferente. Esse cara me coloca em casa, era para ele vir, eu não tinha nem que estar aqui. E vai, e nada acontece. Então ele volta, e Eliseu disse: aí, deu tudo certo? Olha o seu bordão aí. Ele disse: então vamos lá. E Eliseu vem agora com o menino, entra de novo, fecha a porta. E a Bíblia vai dizer que ele então deita, né, sobre o menino que já estava ali morto.
Vamos lá. 33. Então entrou e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor, e subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca e os olhos sobre os olhos, ou seja, deitou em cima do menino, orando sobre ele, e a carne do menino o aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino então abriu os olhos e chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E a chamou e veio a ele e disse: toma aqui o teu filho. E veio ela e se prostrou aos pés e se inclinou por terra, e tomou o seu filho e saiu. E aqui a gente encerra essa aula. Mas você entende a importância? Você entende a importância de seguir à risca as orientações de Deus? De seguir à risca aquilo que Deus mandou? Geazi teve a oportunidade de fazer o seu primeiro milagre e não fez, porque levou a dúvida no seu coração. Ele estava com autoridade, a mesma coisa que Deus fez com Moisés. Toma aqui esse bordão, esse cajado, estende sobre, entendeu? Aquela mesma responsabilidade, a autoridade que ele estava carregando, pastorzinho. Mas não adianta eu carregar autoridade se eu não tenho responsabilidade. Não adianta eu carregar autoridade se eu não tenho caráter para usar aquela responsabilidade, se eu não tenho uma aliança com Deus para poder confirmar aquele poder que está nas minhas mãos. Talvez pela dúvida dele o milagre não foi feito. Porque se Eliseu mandou Geazi, é porque Eliseu tinha certeza que o milagre iria acontecer. É porque Eliseu já sabia que o milagre poderia acontecer através da vida de Geazi. Mas Geazi mesmo não se achou capacitado de operar o milagre. Então o milagre não aconteceu. Cuidado, tem alguns obreiros que passam por isso. Mesmo Deus delegando autoridade, mesmo Deus mandando ir, mesmo Deus entregando o bordão, não consegue fazer o milagre, porque a dúvida ainda mora no seu coração. Porque o não crer ainda fala mais alto do que a palavra lançada de milagre sobre a tua vida. Mas em nome de Jesus, que toda palavra de incredulidade na tua vida, que toda falta de fé e responsabilidade espiritual caia por terra hoje diante da sua vida. Que você saia daqui com a autoridade de Deus sobre as tuas mãos, com o bordão do Senhor sobre a tua vida. Que aonde você estender as mãos, o milagre venha acontecer. Não deixe que nada, nem ninguém possa impedir aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Porque se Deus mandou você ir, é porque Ele confia em você e sabe que você é capaz de operar esse milagre. Então creia na responsabilidade que Deus determinou sobre a tua vida. Creia e receba a autoridade de Deus sobre a tua vida. E em nome de Jesus, que nenhum resquício de incredulidade venha achar espaço para morar no teu coração, mas que a fé domine sobre o teu espírito, que o poder de Deus te coloque de pé, para que você possa ser capaz de executar e cumprir todas as quantas missões do Senhor confiar nas tuas mãos. Amém? Glória a Deus. Alguma pergunta aí? Não? Então a gente ora para encerrar aqui esse ensinamento. Vem? Para anotar aqui onde nós paramos, para eu não. Anota aqui. Fechou. Pastorzão, encerra para mim essa aula, por favor. Aprendendo mais da tua palavra, nos fortalecendo. Repreenda, Senhor, toda ação maligna no inferno das nossas vidas, e que nós possamos a cada dia nos dedicar, Senhor, para aprender ainda mais a tua palavra. Continue abençoando essa obra, esse ministério, meu Pai. Todos que estão aqui, que não puderem estar aqui, que façam os seus, para que o próximo esteja, meu Deus, para aprender ainda mais da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu quero te pedir da mesma forma que o Senhor nos trouxe, em paz e segurança ao nosso lar, abençoando o nosso restante de semana, em nome do Senhor Jesus. Que a tua presença nos guarde, nos acompanhe aonde a gente for, em nome de Jesus. Bem? Que o grande amor de Deus, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o Deus na face da terra, com os nossos familiares, hoje e para sempre, todos digam amém.